Ataques ganham jogos, defesas campeonatos. O que o treinador do Clube do Remo quis dizer com esta fala? Ainda repercute na cidade alguns burburinhos das internas azulinas, o que nos leva a crer. Eu vou trazer para vocês a resposta em forma de outro treinador que é líder deste campeonato brasileiro. Então já peço a você, amigo torcedor, amiga torcedora azulina, deixa teu like, não esquece, novo por aqui, curte, te inscreve no canal. Também aciona o sininho porque eu acho que não está chegando muitas notificações com nossos inscritos aí. E também não esquece de hypar, tá? Hypa bastante e hypa que é de graça. Bora pra cima. Leão! Bom, galera esperta, hoje ainda é quarta-feira e o Clube do Remo segue seus treinamentos lá pelas bandas do Baenão. Porém, eu vou trazer nesse vídeo para vocês hoje uma situação que tem ocorrido para a gente tirar um bom exemplo que não é só aqui que ocorre, mas também teremos que ficar alerta sobre isso, tá? Eu espero que vocês vejam esse vídeo e vejam com atenção o que tem ocorrido com o líder do campeonato após sua derrota lá, tá? Lá vai. Por parte do grupo e pergunta até em questão de noite, né? Das saídas em Goiânia à noite por parte de alguns jogadores do elenco. Houve esse relaxamento? Você poderia citar os nomes? Prefiro não. Não, eu prefiro que você cite, porque eu não saio atrás de ninguém, acho que o jogador tem a vida dele particular. Agora, no momento de derrota, vem aqui falar de noite. Então, já que você está tocando no assunto de noite, eu acho que você deveria dar os nomes. Eu acho que ficaria mais bonito. Eu prefiro não, Mancini. Não, eu acho que você não tem os nomes, porque senão você daria. Não, prefiro não. Não, eu prefiro que você dê os nomes. Eu pergunto por causa do relaxamento. Não houve relaxamento. A gente, no dia a dia, a gente cobra muito os atletas, mas todos nós somos seres humanos. E eu vou responder a tua pergunta de uma forma educada, voltando para vocês, uma coisa que está acontecendo no Mundial de Clubes. Todos nós aqui no Brasil, a gente desmoraliza, critica demais quem está no futebol. E esse Mundial está servindo para todo mundo entender que o Brasil, que o futebol brasileiro, que o brasileiro em si, que é tão mastigado e tão amassado por nós mesmos, a gente deve olhar para o futebol de uma forma diferente. O que essas equipes brasileiras estão fazendo no Mundial, acho que serve para a gente fazer uma análise muito reflexiva e importante sobre tudo aquilo que a gente contribui para o futebol. Porque quando você me faz uma pergunta falando sobre noitadas, você está jogando para todo mundo aí fora que aqui dentro é uma baderna. Né? Que eu não tenho comando sobre o jogador. Coincidência, né, galera? Ou que eu estou escalando o jogador que está fazendo festa. Olha aí. E isso é muito perigoso. Porque eu tenho certeza que você tem um time de coração. Que obviamente você não vai falar qual é. Mas a maioria das pessoas que critica a gente, e eu não estou indo contra a crítica, porque a crítica faz parte da minha vida, do meu trabalho. Gostaria de estar sentado aqui no meu lugar. Estão vendo aí, galera? Eu trouxe para vocês essa situação para vocês verem que não é só aqui, tá? Ela ocorre no futebol brasileiro. Ela ocorre com a imprensa brasileira, tá? Todos os meios, Ricardo, a sua maioria é marrom. Ela quer causar, e aqui nós temos, porque eu não trago nomes para vocês, mas nós temos a nossa marrom aí, então vocês vão beber da fonte que vocês quiserem. Eu sei que muitos vão se teleguiando por isso, gente. Porém, nós temos que estar atentos. Eu não gosto de trazer, mas eu trouxe para vocês verem a condição do Mancini e a sua resposta à imprensa. Inclusive, detalhando o que está acontecendo no Mundial, porque toda a imprensa brasileira daqui não vale nada, né? É interessante, né, gente? Isso serve até para nós como pessoas, gente. Serve até para nós como pessoas, entendeu? Porque muitas das vezes a gente desvaloriza o que a gente tem. Né? A gente, o daqui tá aí, né? Sabe? Então, isso serve pra gente ver por onde a gente está se informando. E esses meios informavam a gente. Isso aí, vocês lembram? Anos 90. Era só por aí que a gente se alimentava, gente. Não tinha aqui a mídia alternativa. Não tinha aqui você botar o torcedor para... Peraí, me dá um contraponto disso aí. Claro que não contrapontos loucos, mas contrapontos que você vai entender.
tá? Então eu trouxe para vocês verem que não é só aqui, não é só eu, tá? Espero que tenham compreendido. Galera, voltando ao Clube do Remo, gente, o Clube do Remo tem que fazer uma correção de maneira tática e efetiva no seu sistema defensivo. Nesse campeonato são 13 jogos, tá? São 13 jogos nesse campeonato. Porém, nós temos a lista dos jogadores defensivos do Clube do Remo e quantos jogos eles fizeram no campeonato todo, porém as suas eficácias e o seu jogo aéreo, principalmente porque o Clube do Remo tem sofrido alguns jogos aéreos, tá? Então, gente, o Clube do Remo passou nesse campeonato 4 jogos sem levar gols. Mas teve jogos que ele levou gols que foram de maneiras, principalmente no começo do campeonato e agora, né? Inclusive nesse último gol da Mucura, foi um gol de falha que a gente tem que corrigir. Então, para trazer para vocês, tá? O Clube do Remo levou o gol contra a Ferroviária no primeiro jogo, lembro que foi 1-1 aquele gol de cabeça. Levou o gol contra o Botafogo de São Paulo, lembro também aquele 2-2? Pois é, tá? Criciúma foi 1-1. O Atlético Goianiense também 1-1, aquele gol no final com aquela cabeçada para trás do Caio Vinícius, né? Tá? Contra o CRB foi 2-0, foi o único jogo que o Clube do Remo ficou fora de casa sem fazer gol também e levando, tá? E agora contra o Operário foi em casa, 2-1, levamos gol dentro de casa do Operário, saímos atrás naquele placar. Contra o Atlético Paranaense saímos na frente e levamos o revés no final do jogo novamente, no fim do jogo, nos terços finais. Contra a Mucura agora também foi aqui, aos 29 minutos do segundo tempo, quando o clube já tinha sofrido uma pressão e levou aquele gol de cabeça ali numa falha, né? Até faltava ali o Camutanga, como a gente lembrou a vocês. E contra o Volta Redonda também nós empatamos em casas, em 1-1, em casa, em 1-1. Então, gente, o treinador falou uma coisa sobre esse sistema defensivo do Clube do Remo, sobre o que ele tem sofrido e sobre a facilidade que o adversário tem de chegar, tanto na bola aérea quanto no chute de fora da área. Inclusive os adversários do Clube do Remo fizeram alguns gols assim, tá? A facilidade daquele não fechamento da cabeça de área e também a facilidade da zaga em tomar o revés aéreo, até porque não tem o corte na primeira tentativa de cruzamento e com isso a bola vai alçada na área, meu irmão, e parece que é um Deus nos acuda. Trazendo números para vocês, o próprio Camutanga, que vem atuando na reserva muitas das vezes, tem 1,89 m, fez 6 jogos pelo Clube do Remo até esse momento. Nos duelos aéreos ele leva a vantagem de 50% a 50% perdido. No duelo pelo chão é 45%. Então o Camutanga ele vem abaixo daquilo, mas há poucos jogos ainda não teve uma sequência. O Reinaldo, no campeonato todo, ele fez 22 jogos pelo Clube do Remo, sendo 12 desses jogos pelo Campeonato Brasileiro. Tem 1,86 m, é alto, tá? E numa disputa, né, vencida, ele tem 52% de vantagem. Duelos aéreos ele ganhou 53% e pelo chão ele ganhou 51%. Tá naquela média ali, uma média boa é 60% para cima, gente. É logo dizendo a vocês. O Klaus tem 21 jogos nesse ano, tá? Porém, 10 jogos apenas pelo Campeonato Brasileiro. Tem 1,87 m. Nas disputas, ele ganhou 48% da disputa que foi a campo. Nos duelos aéreos, ele tem 50% de disputas ganhas, tá? E no chão ele tem 45%. Então você vê que tem uma certa limitação. A gente olha assim, pô, a zaga do Clube do Remo é segura, porém ela sofre em determinados momentos, principalmente na individualidade, tá? O Sávio, gente, que é o nosso lateral, praticamente que tá aí disputando quase tudo que o Clube do Remo disputou. Tem 19 jogos nessa temporada, sendo deles 7 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nas disputas pela Série B, tá? Esses números são tudo da Série B. São 66% de ganhos de aproveitamento do Sávio, tá? Também no jogo aéreo 60% de bolas ganhas, que ele ganha 60%, olha, tá na média boa, tá? E no chão ele tem 67% de ganho. Então o Sávio é o nosso ponto mais seguro na lateral esquerda ali, tá? Isso que ainda passa algumas coisas por lá. O Alan Rodrigues, quando entra no seu lugar, tem 10 jogos nessa temporada pelo Remo, porém 6 no Campeonato Brasileiro. No duelo do chão, 56%, duelos aéreos, 50%. Até pela sua estatura, ele tem 1,72 m. É um zagueiro determinadamente baixo, tá, gente? Baixo na perspectiva. Eu tenho 1,73 m, eu me acho baixo, não me acho tão alto, tá? Então ele tem 56% de ganho no jogo do chão, tá? O Ivan Alvarino, que ainda não encontrou seu futebol, tem 14 jogos nessa temporada pelo Clube do Remo, sendo 4 pelo Campeonato Brasileiro, entrando ali, inclusive atuou como titular quando o Remo estava com 3 zagueiros, tá? Nos duelos no chão,
86% das disputas ganhas por Ivan Alvarino. Tá? No duelo aéreo é 50%, uma eficiência de 73%, ali, uma média, até porque disputou poucos jogos, tá? Entrou assim, em determinado momento do jogo e teve jogos como titular. Vamos lá pro Alvarino. Mas também o Ivan, só para dar um detalhe, ele tem uma perda de 17,3%. Perde bastante bolas ali, tá? O Marcelinho, que é o nosso lateral praticamente titular aí, né? E eu queria falar até sobre ele. O Marcelinho tem, nessa temporada, 23 jogos pelo Clube do Remo, sendo 8 deles pelo Campeonato Brasileiro, tá? Tem 1,74 m, 55% de aproveitamento. No duelo no chão, ele tem 52% ganho, tá? E nos duelos aéreos, ele ganha ali na média de 59%. Se antecipando, tentando, dependendo do adversário, qual o tamanho do seu atacante, porque muitas das vezes os atacantes de beirada são mais baixos também pela velocidade, tá? Lembrando que vai ser diferente desse jogo contra o Atlético, tá? Pedro Costa, que é o imediato ultimamente, tem 5 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 1,84 m, tem ganho na disputa de 61%, tá? Duelos aéreos 50% e duelos pelo chão 63%. O Pedro Costa, ele entrou como um zagueiro, um lateral mais lento, tá? Porque o Cadu e o próprio Marcelinho, que foi um dos melhores laterais do ano passado, o Cadu tem 19 jogos, sendo 7 pela B, né? E tem 1,77 m. O Cadu é a nossa grande expectativa para essa temporada. Porém, graças às faltas de rodagem no seu futebol da base, o Cadu não tem aquela experiência necessária. E tem sofrido quanto a isso. E sofrido bastante. Muito mesmo, tá? O que acontece, gente? O Clube do Remo, quando montou esse elenco, ele montou na mão do Rodrigo Santana. O Rodrigo Santana tinha um retrospecto de usar 3 zagueiros e os alas sendo abertos sempre, né? E o que aconteceu? Nós tivemos a mudança para o treinador Daniel Paulista, que trouxe o Pedro Costa, porque ele queria um lateral mais defensivo e um pouco mais alto, porque as zagas adversárias, os ataques adversários muitas das vezes são altos também. E o nosso poderio lateral, ele é baixo. O mais alto de nós aqui é o Sábio, que tem 1,75 m nas laterais, tá? E o Cadu, porém o Cadu não tem performado tão bem assim, né? Então, nas laterais direita, que foi onde o Clube do Remo mais mexeu, é um setor que o Clube do Remo tem um poder ofensivo com o Marcelinho, porém na defensiva ele é um pouco triste ao déficit e os outros não estão realizando tão bem. Quem realiza melhor é o Pedro Costa. Às vezes a gente olha só por cima dos lances, mas ele tem realizado aquele poder defensivo melhor. Por isso que no segundo tempo ele corta mais os ímpetos. Ele corta mais os ímpetos do adversário, que era o Garcês que estava no último jogo. Estou trazendo para vocês, para a gente ter uma ideia e uma noção, tá, gente? Indo por volante, eu vou trazer só os dois principais, tá? O Caio Vinícius tem 12 jogos, 8 pelo Campeonato Brasileiro, tá? Ações, o Caio Vinícius tem 45,5 de ações no jogo, então uma eficácia de 23,3 naquilo que ele tenta, tá? Digamos, ele tem um desarme de 1,3, tá? Cortes ali 2,3 e duelos aéreos. Ele ganhou 59 do que ele tentou e duelos pelo chão 49. Como vocês sabem, eles fazem aquela torre. E na nova mesclagem do treinador, ele gosta, muitas das vezes, que o volante se infiltre no meio da área. Que não está acontecendo, porque no jogo passado o Luan levou aquele gol e estava ali parado olhando. É porque eu já apaguei a foto daqui com o celular vivo de memória cheia. Mas eu ia botar para vocês aqui que ele está bem paradão quando o jogador da Mucura aparece na frente dele. Tá? E o Luan? O Luan tem 9 jogos, gente. 1,88 m, tá? O Caio tem 1,87 m. 1,88 m. Tem uma eficácia aí de 30,0, cerca de 87% do que tentou, tá? Tem ali uma situação de corte, um desarme de 1,3, quase a mesma coisa do Caio Vinícius, tá? Corte de 2,3, duelos pelo chão ele ganhou 49% e duelos aéreos 59%, tá? O Luan, né, que a gente escuta até certas coisas que estão pedindo até a saída do Luan já, porque ele erra alguns passes, mas por quê? No sistema que ele ainda jogou no jogo passado, todas as bolas passam pelo volante. Principalmente quem faz o primeiro volante. Então, nossos dois primeiros volantes, eles não têm um bom passe, gente. E o Caio Vinícius, ele tem uma boa recuperação, porém, não tem um bom passe. O próprio Luan também. Porque o Luan, ele costuma fazer o segundo volante. O segundo volante, ele chega mais à área. Coisa que o nosso treinador novo gosta. Pelo que a gente trouxe aqui para vocês, né? Para falar sobre ele. Entendeu, gente? Então, o que acontece?
O sistema defensivo ele tem que ser ajustado. Nós temos peças que têm altura, porém não estão conseguindo cortar tanto a primeira bola quando ela sai das laterais, quanto a bola quando chega dentro da grande área. Se vocês sabem que um jogo pode ser decidido no momento aéreo, e o Clube do Remo tem sofrido nesses momentos aéreos. Tanto que foi numa bola parada que a Mucura chegou, tanto que o Ferroviária também numa bola parada empatou aquele jogo no último minuto. Teve N jogos que o Clube do Remo deixou a desejar nessa situação. O treinador tocou nisso quando ele fala naquela menção: ataques ganham jogos e defesas ganham os campeonatos. Então ele está ajustando isso aí. Por isso que o retorno do Jadson é importante, porque na direita ele marca muito e ele consegue ir e voltar. Esse é o boxe do boxe. Ao contrário do Pedro Castro, que ele volta, mas muitas das vezes tu vê ele sumido no jogo, porque ele está mais colado com o adversário. Às vezes ele está marcando, às vezes o Clube do Remo faz a marcação mista, que tu deixa o jogador colado quando ele entrar em determinado setor, então aí muitas das vezes tu tá colado no cara que não tá nem com a bola, então tu desaparece. Por isso que a visão ampla, ela é a vantagem que a gente tem para saber sobre os esquemas táticos. Galera, fato é que tem que ajustar o sistema defensivo do Clube do Remo. Você não pode fazer 15 gols e levar 12. Ao contrário do nosso adversário aí, que fez 12 gols e levou 21. Já falando do Atlético. Então nós vemos que o sistema defensivo do Atlético, ele sofre um déficit, principalmente no segundo tempo. Então, o jogo com o Atlético, meu irmão, vocês vão ver. No próximo vídeo a gente vai estar trazendo mais sobre o Atlético, agora sim, falando sobre ele. O que a gente acha, que a gente analisa que o Clube do Remo possa fazer para estar buscando a melhor resposta, tá? Porque é um adversário muito rápido e agressivo. Porém, tem suas falhas defensivas, tá? Até o momento, é um time aí que nos duelos aéreos tem um bom duelo aéreo ali. E a gente vai analisando ele agora com o decorrer, depois desse dia de hoje. Bom, gente, forte abraço a todos. Hoje de tarde eu não vou lançar vídeo porque eu vou trabalhar, mas deixei um vídeo legal para vocês de 17, 18 minutos aí. Então bora curtir, que o canal está em crescimento graças ao apoio de todos vocês. Isso me dá muita alegria. E daqui a pouco a gente volta. Fui!